Nós contamos hoje com o nosso irmão Paulo Sérgio da casa, que já vem se mantendo assim conosco. É o Sérgio, né? O Sérgio, alguns, né? Posto aqui, convidamos a todos nós que acompanhamos as reflexões que ele traz, possamos também, né? Revisitarmos e auxiliar as nossas boas energias para que a gente possa, para que o Sérgio possa trazer a mensagem que ele preparou, nós possamos compreender também dessa forma. Boa noite a todos. A gente já tem um convívio com alguns aqui já tem um tempo, né? E os que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. É um prazer poder estar com vocês mais uma vez, trazendo mais uma vez uma lição do livrinho Pão Nosso, do Emmanuel, livrinho de bolso, que dá para a gente tê-lo constantemente conosco, para que a gente possa desfrutar das mensagens que ele traz, nos esclarecendo, nos impulsionando para que a gente possa atingir a felicidade que a gente tanto deseja, né? Tudo bem, pessoal? Alguém quer ajudar o pessoal a escolher aqui o lugar para sentar? Beleza? Pronto? Tudo certinho? Beleza, entendi agora. Muito bem, pessoal. Todos nós estamos aqui por um motivo. Provavelmente não é porque nós estamos bem. Provavelmente. Pode ser que alguns já estejam, tomara que seja uma boa parte, em condições de se sentir à vontade o suficiente para vir aqui apenas para recarregar as baterias para continuar o seu dia a dia. Esperamos que seja assim. Mas a grande realidade dos fatos é que nós estamos aqui porque alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não está ainda deixando a gente no estado de felicidade que é originário por sermos filhos de Deus de uma forma mais constante. Então, sendo assim, já procuramos vários locais para ver se a gente consegue encontrar essa felicidade. E aí, por fim, nós estamos agora aqui na doutrina espírita, que traz para nós uma visão não só religiosa, também como científica, filosófica, e que procura, de todas as formas, se transformar num consolador. Num consolador. Bom, a palavra consolo é muito boa, né, pessoal? Porque significa que é uma ação de poder dar um bem-estar para a gente. Só que isso, pessoal, é uma via de mão dupla. As informações chegam para nós e nós temos que fazer a nossa parte de procurar compreendê-las. Olha bem o que eu estou falando. Nós não vamos encontrar, não é uma questão de a gente concordar, porque concordar já é uma fase bem adiantada da compreensão, que é o que a gente deseja fazer com vocês aqui. Que vocês compreendam, que vocês entendam o conhecimento que está sendo dividido com vocês para que, tendo esse conhecimento, olhando ele, aplicando ele no nosso dia a dia, na convivência com os nossos, na convivência com pessoas que fazem parte do nosso círculo, enfrentando os conflitos e as dificuldades do dia a dia, a gente possa finalmente desenvolver-nos e amadurecer-nos e encontrarmos a felicidade. Dentro disso, Emmanuel, no capítulo 15 do livrinho, tem uma lição chamada Pensamentos, porque os pensamentos compõem esse processo todo do qual nós temos que ter consciência de nós mesmos para que a gente possa, mais uma vez, insistindo, encontrar a felicidade. Então ele faz uma explanação em torno do Evangelho de Jesus na citação de Paulo numa carta que Paulo manda aos Filipenses. E ele fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E aí ele tece as considerações dele, né? Ele fala o seguinte:
Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Compreenderam? Compreenderam? Tudo certinho? Posso ir embora? Vamos comentar um pouquinho dessas coisas, né, pessoal? Vamos ver se a gente consegue traduzir isso aí para o dia a dia. Porque as palavras do Emmanuel, apesar de claras, a gente precisa fazer uma ligação com aquilo que a gente enfrenta diariamente. Porque o grande problema nosso é esse, né? Aqui no Centro Espírita, antes de tomar passe, é uma beleza. Olha que ambiente. Tudo perfeito. Temperatura agradável, pessoas num estado de maior calma, conforto. Mas a hora que a gente retorna, a hora que acaba o passe e que a gente retorna para o nosso carro, todos os conteúdos nossos que ficam girando na mente em forma de pensamentos retornam. Mas por que será, né? Eu acabei de ouvir uma palestra boa, acabei de ouvir um conteúdo sublime, acabei de ver o esforço de quem estava aqui procurar dizer algumas coisas úteis para nós, porque tudo para nós também é um esforço, porque nós somos iguais a vocês. O fato de a gente estar aqui na frente não nos diferencia de forma alguma. Apenas a gente leu e preparou alguma coisa para poder conversar com vocês. Mas as dores, as situações, as dificuldades são as mesmas. Enfrentamos as mesmas dificuldades. Então, na hora que a gente sai daqui, a coisa parece que retorna, e quando a gente chega em casa, parece que aquela coisa toda se renova, retoma, e a gente fica meio perdido. E ficamos perdidos nos pensamentos, nas sensações que produzem esses pensamentos. E aí, nesse conflito, a gente procura orar, procura rezar, mas não encontra confiança, né? Como se a prece precisasse de confiança. Graças a Deus a prece não precisa de confiança, pessoal. Porque Deus, que é quem em última análise atende os nossos desejos, as nossas necessidades, conhece as nossas necessidades e nos atende. Mas nos atende
naquilo que nós realmente necessitamos? Será que no meio dos nossos pensamentos sabemos o que realmente necessitamos? Essa é uma boa pergunta, né? Mas voltando então ao tema, vamos então para os slides que a gente procurou trazer. Tem como apagar essa primeira luz aqui? Porque eu acho que vai ficar melhor para o pessoal ler. É possível? Só essa fileira aqui, ó. Melhorou, pessoal? Eu acho que os próximos slides vão ficar mais claros para nós. Então a gente trouxe ali, ó, uns slides, uma sequência de elaboração de ideias com respeito ao pensamento e à construção dos bons hábitos. Porque a gente não tem muito a consciência, pessoal, de que os hábitos que são resultado das nossas experiências, eles influenciam muito na questão dos nossos pensamentos, na forma como a gente resolve as coisas no dia a dia, e aí a gente fica meio perdido. Então vamos analisar ali a sequência para ver se a gente chega a uma conclusão juntos. O pensamento e a construção dos bons hábitos. Nas sensações, nos sentimentos que são resultado das nossas experiências anteriores. Bom, nós estamos aqui numa casa espírita e ninguém mais do que os espíritas, pelo menos os que já têm um certo conhecimento, sabe que a nossa alma ela é feita de inúmeras migrações sucessivas que ao longo do tempo vão nos trazendo experiências e elas ficam guardadas dentro da gente. Resumindo, hoje, cada um de nós é uma alma que traduz o resumo de todas as suas encarnações anteriores e que, em função desse resumo que está dentro de nós, nós vivemos. Então, a sequência das sensações e dos sentimentos que nós temos, que é o resultado das nossas experiências anteriores, nos levam aos pensamentos que são resultado dos hábitos adquiridos. Acho que eu podia melhorar o foco ali um pouquinho, Alessandro. As sensações e os sentimentos nos levam aos pensamentos. Vocês concordam com isso? Quando você tem alguma sensação, pessoal, logo em seguida o que você faz? É quase que automático. A gente até confunde. Vocês têm isso? Tudo bem, pessoal? Vocês estão pensando na minha pergunta, é isso? Vocês vejam bem, pessoal, isso é uma coisa tão íntima da gente que a gente fica até com receio. Na realidade não é um receio, é porque a gente não pensa nisso. A gente não reflete sobre isso, porque eu tenho uma sensação e a sensação me leva a pensar em alguma coisa. Porque mais do que isso, depois que a gente tem a sensação, tem o pensamento, a gente tem uma decisão para tomar, e normalmente ela é tomada baseada na ignorância das consequências, e aí vem a materialização disso tudo, que é palavra e ação. Isso é feito, pessoal, quase que concomitantemente, a não ser quando é uma coisa mais séria, porque eu tenho a sensação que eu preciso resolver, penso de que maneira eu posso resolver, e aí eu passo a analisar os aspectos. É uma transação financeira, é uma realização de negócio, é um funcionário que eu tenho que receber para conversar, é o meu cônjuge, é o meu filho, é o meu pai, é o motorista do Uber, é o troco que eu tenho que devolver, é a solicitação de uma mercadoria. Tudo isso, pessoal, está nessa sequência aí, ó. Mas ela é tão automática. Então eu penso assim, ah não, mas quando eu vou comprar eu não tenho essa dificuldade, não tem? Então você chega no caixa, aí você vai pagar. Aí o caixa te responde mal. Como é que é? Como é que é? Aí como é que é a história? Primeiro, depois,
O caixa me recebe mal. Eu tenho aquela sensação ruim do cara estar me Vamos lá, pessoal, vamos participar. Ele está o quê? Me agredindo. Pessoal, eu quero que vocês sintam a experiência. Isso é possível, a gente faz isso direto. É só vocês terem uma discussão com uma pessoa que você gosta muito, você vai embora para casa. Aí você começa a trabalhar. Quando você para de trabalhar, imediatamente você pensa na discussão. Aí o que você pensa? Sensação que você teve, pensamento que você teve e o que você fez. Aí volta de novo, sensação que você teve, pensamento que você teve, ação que você teve. Isso fica girando na cabeça da gente, pessoal. Isso só acaba quando eu começo a fazer outra coisa. Quando eu começo a fazer outra coisa, o que eu faço? Eu penso, decido e ajo. Penso, decido e ajo. Isso estabelece uma conexão, pessoal. Mas depois falamos nisso. Então, depois da minha decisão, que vai virar palavra, e quando ela vira palavra, ela materializa. Quando ela vira uma ação, ela materializa. Por exemplo, se essa senhora me agredir, e eu agredi-la, depois que eu agredi-la, não tem mais volta. Tem? Então, eu posso agredi-la com palavras e posso agredi-la com violência. Ou seja, materializou, não tem mais como voltar atrás. Aí o que eu vou viver? Qual é a sequência disso tudo? É isso mesmo. Vocês sabem ou vocês não querem falar? Não, tem uma coisinha aí antes. O que a gente vai viver depois, pessoal? Quem falou aí? Nós vamos viver, pessoal, as consequências. Até quando ela está no meu campo dos pensamentos, pessoal, eu ainda vivo uma consequenciazinha. Mas depois que ela materializou através da palavra, ou através da ação, do ato, eu vou viver a consequência. Não tem forma de fugir disso. Essa consequência, a gente dá um nominho que a gente fala o tempo todo aí. Chama destino. Porque quando eu tenho um destino difícil, significa que eu tomei uma decisão que me levou para uma consequência difícil. Mas eu acho que o destino é uma coisa que aparece. Né? Quando eu tomo um ônibus para ir para algum lugar e aparece, não é isso? Porque quando eu tomo um ônibus eu vou para um destino. Esse ônibus só apareceu porque eu estava querendo ir para aquele lugar. A mesma coisa com as nossas ações. Só que o ônibus, eu já tenho consciência do destino que eu quero. As minhas ações no dia a dia, pessoal, eu não reflito nas consequências dela hora nenhuma, a não ser quando é um negócio ou quando eu tenho um outro tipo de interesse. Caso contrário, no que diz respeito às relações nossas, do dia a dia, parece que eu abstraio dessas coisas. Bom, qual é o resultado? Eu vou viver depois de uma experimentação. Eu vou experimentar aquela decisão minha. Para quê? Porque há uma necessidade de eu me conscientizar do bem ou da dor que essa decisão minha gerou. Esse processo todo que nós estamos conversando, é um processo divino. Faz parte de uma lei divina. Qual é a lei divina que fala sobre isso que está no Evangelho, pessoal? Qual é o trechinho do Evangelho? Ei, mas nós estamos ruins de Evangelho, minha mãe, pessoal. Nossa Senhora! Evangelho difícil. Pessoal, o Evangelho é literatura de relação, de boa relação, de convivência. A gente não lê. Olha as consequências que nós sofremos aí.
Tem um trechinho no Evangelho que fala assim: o plantio é livre e o resto, a colheita é obrigatória. Ou seja, é livre, a colheita é obrigatória. Nós estamos num estado que está ficando essencialmente, está se tornando, né, num estado, não vou dizer nem que é essencialmente, ele é essencialmente pecuário, né? Mas ele está se transformando num estado de plantio, de agricultura. Então o agricultor sabe, conhece bem essa questão, né? Planta, sabe, tal, mas nós não conseguimos fazer esse raciocínio no que diz respeito às nossas relações, à nossa convivência, às nossas ações do dia a dia. Mas a lei divina, como a gente colocou, permite que a gente passe por uma experiência, pessoal. Qual é a experiência? A experiência de viver aquilo que a gente decidiu e que agiu, ou seja, as consequências. Então, quando isso acontece, nós passamos então por novas sensações que já são baseadas nessa última experiência que nós tivemos aqui, ó. Ou seja, nós conhecemos o bem-estar ou a dor que ela gerou na fase de consequência. Porque quando eu falo isso, pessoal, eu tenho que entender que não só são as coisas ruins que eu decido, que eu vivo a consequência, não. As coisas boas que eu decido, pessoal, também vivo as consequências dela. Todas as consequências, integralmente as consequências boas daquilo que eu fiz. E isso é muito importante. Porque se ela é feita para mim poder ter conhecimento e aí ter novos pensamentos, ela é extremamente importante que eu tenha consciência dela. Então está aqui, ó, o que o Emmanuel falou nesse trechinho que a gente leu aqui, ó, a gente separou para a gente poder agora entender o que ele escreveu lá. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Ou seja, se eu sei que aquela ação é boa e eu vivo as consequências boas dela, o que eu vou querer fazer? Não estou te ouvindo, querido. Pode falar. Eu vou querer repetir essa ação. Então, ação boa, vou querer repetir porque eu vou viver o bem-estar. Ação boa, eu vou viver. Se for uma ação negativa, eu também tenho que vivê-la integralmente. Mas o que a gente faz? Ai, meu Deus, tira essas coisas ruins de mim. Ai, meu Deus, leva os espíritos mal tudo para longe. Ai, meu Deus, essa doença, acaba com ela. Pois, se a doença é o que muitas vezes está fazendo você refletir nas suas ações, na forma como você vive, você não quer. Outra coisa, quem permitiu que você tivesse a doença? Quem permitiu? Por do lado de cá, aqui, ó. Quem permitiu, pessoal? Não, quem permitiu que nós tivéssemos a doença? Não, a nossa atitude fez com que a gente tivesse a doença. Agora, quem permitiu, porque isso poderia ter sido bloqueado. Quem permitiu foi Deus, foi o Pai que permitiu. E tem um motivo. Qual é o motivo? Aqui tem umas 200 mães aqui, ó. Aí a mãe está com o filhinho. E o filhinho está andando. Aí ele vai em direção à tomada. Ele vai pôr o dedinho na tomada e fala, opa, não põe o dedinho na tomada que vai tomar choque. Aí o menininho faz meia volta, e a hora que a mãe vira, já faz meia volta de novo e em direção à tomada. Aí ela fala, olha, não põe o dedo na tomada que toma choque. Aí tem umas mães que aí já põe lá, um tapa tudo, prende o menino, tal, amarra. E tem umas mães que deixam o menino viver a... Lógico que a experiência de tomar choque é um exemplo exagerado, né?
Mas a hora que o bichinho vai lá e encosta o dedinho lá, que ele toma um choque, vocês acham que você precisa falar mais uma vez para ele colocar o dedo lá? E vocês acham que um dia, na encarnação inteira dele, ele vai lembrar, vai esquecer disso? Vocês acham? Quem tomou um choque aqui, me conta, por favor? Aí, esqueceu o choque que tomou? Então Deus permite, pessoal, porque pela experiência vivida, a gente não esquece e não faz ela de novo. Não fica retomando o mesmo processo de erro. Mas a lei divina, ela não é rápida igual ao choque. Ela é flexível, né? Tanto é que tem coisa que a mãe da gente fala para a gente numa encarnação, só 5 encarnações depois é que a gente resolve mudar de caminho, mudar de direção. Enquanto isso não ocorre, pessoal, Deus permite que eu passe por aquela experiência N vezes, até que eu integralmente fale não para aquilo. Por isso que é importantíssimo a decisão mais baseada nas consequências. Por quê? Quando eu tomar uma decisão nova, eu vou passar justamente para experiências cada vez mais conscientes dos resultados positivos ou negativos. Quanto mais, pessoal, eu tomar uma decisão que é necessário, que é útil, e essa decisão eu acompanhar ela totalmente consciente do que está acontecendo, mais eu vou reforçar ou eu vou podar coisas que são inúteis em mim. Deus não veda a nós experiências, mas Ele também não veda na gente a sensação e o conhecimento de que aquilo não é útil para a gente, para que a gente não repita mais aquilo ou repita aquilo que é útil. Então, pessoal, é um engano a gente pensar que uma decisão boa mata uma decisão ruim. Negativo. Se você tomou uma decisão ruim, você tem que viver a experiência dela integral. Não adianta, pessoal, eu querer jogá-la para debaixo do tapete. Não adianta eu não querer, eu tenho que viver ela integralmente. Não significa que eu tenho que piorá-la. Não, é o seguinte, eu sou assim mesmo, eu vou viver isso aí o máximo que eu puder. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de viver uma consequência de uma decisão que eu já tomei, consciente dos benefícios ou malefícios dela. Porque, de novo, quando eu me encontrar com aquela experiência, quando eu me encontrar de novo com aquela experiência, eu vou saber claramente falar assim, não, eu não devo fazer isso porque isso não me faz bem. E esse é um momento muito importante para a gente, pessoal. Muito importante. Porque significa que a gente está amadurecendo. E olha como isso é difícil. Quantas vezes a gente não chamou pessoas para acompanharem a gente para fazer determinada coisa que já não é lá muito adequada, e a pessoa vira para a gente e fala assim, cara, eu não vou nessa não, porque isso para mim não é legal. Não me faz bem. O que a gente fez? Que isso, cara, você está certo. Beleza, vai, pode ir, beleza. O que a gente fez? Vai me abandonar? Ué, nós não somos amigos? Pô, peraí, mas... O que é isso, cara? Eu vou ficar sozinho? O que a gente fez? Estimulou a pessoa no quê mesmo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Quantas vezes a pessoa chegou para contar uma coisa, eu vou te contar só uma coisinha, tá bom? Você precisa de ver, não me conta não. Quantas vezes nós fizemos isso? Numa época de rede social, você imagina? Não. Chegou a mensagem no zap, não quero nem ver. De novo, a vida da pessoa... Pessoal, olha só como isso é sério.
Não tem ferramenta melhor para você resolver as coisas rapidamente do que o WhatsApp. Mas também não tem ferramenta pior para você começar a gerar pensamentos e imagens a respeito dos outros. E não só o WhatsApp, como outras ferramentas. Facebook, uma série de ferramentas que a pessoa o dia todo está se expondo ao jogo. E esses outros somos nós, que não temos consciência dessas coisas todas aí, ó. E aí, uma vez decidido e tornado palavra de ações, nós vamos viver as consequências. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. A lei divina faculta a gente enfrentar aquela situação no momento que nós estivermos mais preparados, porque a lei divina é boa. A lei divina é lei de amor. Mas não tem como nós não vivermos aquela experiência para que a gente mesmo no futuro fale: não quero mais viver isso, não quero mais fazer isso, eu não vou optar mais por tal ação. E a vida vai sempre nos pôr em contato com as pessoas as quais eu tenho que reviver as experiências, igual está ali, ó. Eu vou enfrentar de novo, ó. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Então a lei, pessoal, vai fazer eu estar de novo diante daquela situação que eu tive aquela experiência lá atrás, para ver se realmente eu não faço mais aquilo. Legal, né? Pessoal, mas essas são ótimas notícias. Sabe por quê? As informações não chegam para a gente, pessoal, quando a gente não está preparado. Se essas informações chegam para nós nesse momento, e se nós já conseguimos percebê-las, compreendê-las, é porque nós estamos num momento de começar a utilizá-las no nosso dia a dia. A humanidade já está em condições. E nós, de uma certa forma, temos o privilégio de ter essas informações, que muita gente não tem. Muita gente não tem essa informação. Ou tem essa informação tão técnica que a gente não consegue trazer isso para o ônibus quando eu for pegar ele agora, para o trânsito quando eu for pegar, para o diálogo que eu vou ter quando eu chegar em casa. Porque quantos aqui não tem coisas para resolver quando chegar em casa? Boa, lá em casa é outra coisa que eu tenho que resolver. Como? Como é outra coisa? Se você vai ter que pensar, se você vai ter que decidir, se você vai ter que emitir opinião sobre o que está sendo falado, essa opinião vem da onde? Da onde vem a opinião pela qual você analisa as coisas? Não vem de mim não, vem do repórter, vem do professor. Que isso, gente? A opinião vem da gente. Eu posso pôr a desculpa que foi o repórter, foi o professor, foi o vizinho, foi o político. Mas é o conteúdo meu que está decidindo ali. Não adianta. Se eu decidir daquela forma, porque eu concordo. Porque eu coaduno com aquilo. E aí, como é que é mesmo? Decisão tomada, consequência. E olha como é difícil, ó. As análogas perturbações permanecem na mente. Pensa, pessoal, quantas vezes você não teve que enfrentar uma situação nova, da qual você se preparou, estudou, fez tudo que tinha que fazer, mas uma coisa não abandonava a sua mente, que era assim: nossa, eu uma vez tive que fazer isso e não consegui. Eu já participei de um negócio desse e não consegui. Eu sei como é que é, eu já tive uma discussão dessa e não consegui. Parece que a gente não consegue se livrar desses pensamentos.
E onde esses pensamentos surgem? Surgem dentro de nós mesmos, que são experiências passadas, com as quais eu tenho que lidar e tomar uma decisão nova. Então, um dos grandes problemas que nós vivemos hoje, e nós vamos falar isso aqui numa outra palestra para frente, é que a gente ou vive no passado, na depressão, ou vive no futuro, na ansiedade. E esquece de viver o agora. Agora o que é? Eu tenho um problema. Ótimo, então como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho que resolver assim, então resolvo. Não, eu tenho que resolver esse problema, mas eu já tinha um problema igual a esse lá atrás, não consegui isso, ninguém me compreendeu. Quer dizer, eu não gasto a minha energia para resolver o problema. Eu gasto a minha energia pensando no que foi lá atrás. Aí eu fico o quê? Depressivo. Olha só, pessoal. Os pensamentos e os aspectos psicológicos que compõem o ser humano, pessoal, é uma ciência nova. Se ela tivesse adiantado igual a medicina, nós já teríamos superado muito dessas coisas. Mas essas questões mentais, que inclusive mandam no nosso corpo físico, estão sendo estudadas há 200 anos, 150 anos só. Então, olha as dificuldades que nós temos. Bom, sendo assim, as experiências cada vez mais conscientes dos resultados positivos ou negativos, para que a gente possa reforçá-los. Então, vai dar novas consequências de bem-estar ou de dor. E aí, qual é a consequência? Se eu começo a reforçar um ato, ele vai virar o quê mesmo, pessoal? Está escrito lá, o que vai virar? Se eu reforço uma atitude, reforço uma coisa, o que ela vai virar? Vai virar um hábito. E o hábito, o que é mesmo, pessoal? O hábito, o que é mesmo? Uma ação automática. Quando você tem um hábito, você pensa para fazer, vira um instinto. Você faz sempre, você está fazendo outra coisa e está... Pois é, tal. Vai fazendo aquilo lá. Quer um exemplo bom disso? Dirigir. Vocês lembram quando vocês foram aprender a dirigir? Ai, meu Deus, quem colocou esse volante aqui? Esse freio. Ai, meu Deus, esse câmbio, esse espelho. Ai, o banco. Não é? 2 meses depois, 3 meses depois, a gente é capaz de falar mal de 200 pessoas enquanto a gente está dirigindo. Não é? Não é verdade? Falo mal da vida dos outros ali, pisando no freio, trocando a marcha, xingando, você é barbeiro. O que é isso, pessoal? Esse processo todinho foi guardado dentro de nós para o automático, para o hábito, e a gente está desenvolvendo outras coisas. Isso é um mecanismo da formação dos instintos na gente. Esse é um exemplo grosseiro e banal que a gente dá, pessoal. Porque o nosso corpo todinho é resultado disso. Pois a maioria das tarefas que o nosso corpo faz, o nosso cérebro não manda fazer, não. Ele já sabe fazer porque ele desenvolveu isso ao longo da evolução. Então, nosso espírito comanda o nosso cérebro, e aí o resto todo sai automático, porque cada órgão nosso, cada célula nossa sabe o que tem que fazer. É impressionante, mas ele sabe o que tem que fazer. E aí, o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se realize à espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Por que o Evangelho é trazido aqui? Porque o Evangelho é roteiro de ação, de reforço de ação positiva, para que se transforme num bom hábito. Mas para isso, nós temos que fazer uma coisinha. Adivinha o que é? Lê o Evangelho. Lê. Ah, não, mas
Gente, leia o Evangelho. Leia. Deixa você querer fazer o que ele manda para um segundo momento, mas pelo menos já começa a ler. Vai tomando uma intimidade com o texto. Vai vendo como ele é bonito, vai vendo como ele é útil. Logo você vai conseguir compreender o que ele traz de positivo para que você possa usar no seu dia a dia. Para que você possa reforçar suas atitudes no dia a dia. Mas é o seguinte, pessoal, resumindo essa história toda. São dois os momentos difíceis que exigem de nós muita atenção. Dentro disso que nós explanamos aqui hoje. O primeiro surge nas sensações e culminam na decisão. O que acontece normalmente? Eles são originários das experiências repetidas que viraram hábitos nas inúmeras encarnações anteriores. Instinto de sobrevivência. Tudo que nós desenvolvemos, pessoal, e que nós temos com experiência, como experiência, que faz a gente enfrentar situações que surgem no nosso dia a dia, são o resultado das experiências que nós já tivemos. Então é assim, eu preciso comer. Então meu cérebro vai, né? Meu espírito vai e consulta, vou fazer comida. Ele vai, busca lá dentro e faz. É o resultado do que ele já aprendeu, desde que foi criado. Isso é para essas coisas utilitárias e também para as questões das emoções, das relações, dos sentimentos, das sensações. Por isso que é chamado de instinto de sobrevivência. Por quê? Me coloca, o meu instinto de sobrevivência pode fazer com que eu queira tirar a vida dela. Porque o instinto mais forte que tem na gente, pessoal, é justamente esse. Desde que nós somos criados, a vida fez com que a gente tivesse um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque a vida, a lei divina, manda a gente viver. Então eu vou lutar para viver. Só que essa lei também não pode entrar em conflito com a liberdade, com a outra vida. Então tem um limite. E esse é o limite que a lei da justiça está fazendo a gente respeitar cada vez mais. Ou seja, respeitar a vida do outro. Porque esse instinto é tão forte que a gente é capaz de descartar a vida do outro. Então é sobre esse instinto que nós criamos toda a nossa experiência e é sobre ele pelo qual a gente vive hoje e que faz a gente tomar decisões que depois as consequências são doloridas e pesadas, fazendo a gente sofrer. Próximo problema. São oriundos do não hábito de observar e avaliar as consequências externas das nossas ações. Às vezes até o fazemos, mas superficialmente, não observando o que gerou de positivo ou negativo nas pessoas, no ambiente, etc. A retidão. O que é a retidão, pessoal? A retidão é a quantidade de positivismo ou de negativismo que a gente coloca numa ação. Então, as nossas ações, quando olho o que eu fiz, elas são mais positivas ou negativas e destrutivas. A gente faz essa avaliação? No nosso dia a dia, diante das nossas relações, das nossas conversas, dos nossos pensamentos com relação aos outros, no intercâmbio que eu tenho com as pessoas, elas são mais positivas, estimulativas, construtivas, ou negativas, destrutivas, pessimistas. Porque dentro disso, dentro desses dois campos, é que eu vou acabar tomando a minha decisão. Tomar decisão significa o que mesmo, pessoal? Alguém me responde, pelo amor de Deus, senão eu vou achar que não valeu nada esse negócio. Tomar decisão significa viver as consequências. Sofrer é ruim porque pode ser que eu não vou sofrer, né? Pode ser que eu vou até me dar bem, né?
Isso, viver as consequências. Exatamente, querido. Viver as consequências, pessoal. E aí, de que maneira eu devo viver as consequências? Esse é um ponto difícil. Se vocês estiverem pensando em como vocês têm vivido as consequências, é ótimo. Porque existem duas maneiras, né? Eu me revoltando, compreendendo. Pessoal, isso é uma diferença. Isso é uma diferença. Me faz eu me colocar numa condição, me faz me colocar numa outra condição. Então, o que eu quero dizer com aquilo ali? Eu tenho que começar, pessoal, a me observar. Cara, eu estou morrendo com esse negócio. Não, tudo bem, eu entendo, a lei funciona assim, eu preciso ler mais sobre isso para eu poder compreender melhor. Como é que eu estou reagindo, pessoal? Porque isso vai definir a minha decisão. Pessoal, isso interfere na nossa decisão. Entendam isso. Por favor, façam essa experiência. Façam essa experiência. Comece a observar-se, para ver se consegue mudar essa forma. E aí, essa forma não vai mudar porque vai ser uma coisa automática. Vai mudar porque você vai ver, poxa, essa decisão minha foi boa, foi positiva. Pô, vou fazer ela de novo. Pô, essa decisão minha foi terrível. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar esse tipo de decisão, não vou tomar mais ela não. E aí, isso surge também um outro problema. A negação de quem somos no íntimo. Eu não sou assim, não. Meu marido é que é. Nossa Senhora, meu marido é que é. Pelo amor de Deus. Eu sou assim por causa dele. Pô, aquela minha mulher, pelo amor de Deus, ninguém aguenta aqui, viu? Rapaz, isso eu sofro, viu? Porque a minha mulher. Pô, mas você não tem nada com isso. Que é isso, cara? Você me conhece, cara. Você é um cara de gente boa. Mas a minha mulher. Pô, e meu patrão? Aquela empresa não vai para frente porque ele não vale nada, cara. E o presidente? E o político? E o vizinho? E o outro motorista? E o meu pai, minha mãe? Eu sei, o que você tem com isso? Eu não tenho nada, cara. Eu sofro. Prestem atenção. O vitimismo é uma doença grave. Todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima. Você não escuta uma pessoa falar, não, cara, isso é porque eu sou assim, cara. Eu que estou gerando esse problema todo. Na minha casa, as coisas não vão bem porque eu não consigo manter um equilíbrio. Eu não consigo conversar direito. Não consigo conversar calmamente. Ninguém faz essa análise. Ninguém tem coragem de assumir. Mas quando eu falo assumir, não é pôr nas redes sociais, não. Ah, estou assumindo. Estou assumindo. Não é isso. É assumir honestamente para dentro de si, porque isso vai ser um trabalho imenso. Imenso. De mudança que começa devagarzinho, todo dia observando a sua ação e vendo que você não consegue fazer o que você quer, e você chorar porque você fala, gente, eu não quero mais fazer isso, mas eu não... Sabe, esse troço pesa. Pesa por quê? Porque é resultado de hábito, pessoal, que vocês adquiriram ao longo do tempo. Então não é uma questão de ficar se mutilando e achando que não presta. É uma questão de todo dia falar assim, poxa, eu vou tentar mais um pouco hoje. Porque quem nos ama e nos acompanha, ele está vendo o nosso esforço, e aí nós começamos a alterar toda a energia que nos circunda, e nós começamos a ter um outro tipo de convivência. Mas quem quer pagar para ver isso? Então começa com a não negação. Não nega quem você é não, cara. Se observa e seja honesto com você mesmo e guarda para você, porque isso é material que você precisa mudar. Você não precisa contar para os outros. Isso é uma luta sua, íntima, entre você e quem mais vai saber disso? O pai.
ou Jesus, ou Maria, não importa. Mas é uma coisa íntima sua, que você tem total condições de realizar. Sabe por quê? Porque a nossa encarnação, nós estarmos encarnados aqui, foi um aval dado pela espiritualidade. Deixe encarnar que ele tem condições de melhorar. Nós estamos todos aqui porque alguém confiou na gente e falou que a gente tinha condições de melhorar. Agora a gente acha que não, de repente alguém está provando para a gente que não. Ah, mas por quê que nós vamos deixar isso? Tem algum motivo para isso? Tem. O vício na vitimização. Ai, meu Deus, eu não aguento, sabe, é difícil. Pessoal, não façam isso. Ao contrário, tratem isso, porque isso é tratável. O Centro Espírita trata isso. As leituras positivas tratam isso, as leituras construtivas tratam isso, as conversas construtivas tratam isso, e a consciência de saber que é filho de Deus e que nós temos convivências de todos os tipos também nos ajudam a vencer isso aí. Não, eu não quero tal coisa, eu não quero esse tipo de atitude, eu não quero mais esse tipo de ação. Porque depois, pessoal, adivinha qual que é o segundo momento mais difícil? É viver a experiência das consequências. Quem é aí que está vivendo consequência de alguma atitude aí? Por favor, levanta o braço aí. Tem muita gente que está beleza, ó, não está vivendo nada. Que bom. Quem é que não vive hoje consequências do que decidiu, e inclusive está aqui para tomar paz para poder enfrentar isso? Quem? Está vendo como é difícil, pessoal? Não, eu vou pensar nisso aí, Manuel Sérgio. Eu não sei não. Está muito difícil para o meu lado. Tudo bem. Pense. A gente quer isso mesmo, que você pense. Agora, por favor, seja honesto consigo mesmo. Ah, você está querendo dizer que eu fiz alguma coisa de errado? Não estou querendo dizer nada, amigo. Eu estou querendo que você pense na sua vida e veja que se você está sofrendo algum pouquinho, é porque alguma decisão você não tomou adequada. Então você tem que resolver isso. A sequência está aí, ó. É uma sugestão. Se você quiser, se não... Agora, observe-se. Tem muito material para nós no nosso dia a dia, pessoal. Parece que é difícil. Eu não tenho tempo para perder para ficar me observando. Não. Presta atenção como você se observa. Quando você vai sair, o que você faz? Quando alguém fala alguma coisa para você que você não gosta, o que você faz? Agora, na hora que você precisa ter isso consciente, fazer isso que você quer fazer, você acha que não tem condições? Por quê? Porque tem um detalhe, pessoal. Quer queira, quer não, vou viver as consequências. Vocês estão entendendo? Essa é a parte mais difícil das duas. Viver as consequências. Viver toda a experimentação, experiência positiva e negativa de forma integralmente consciente, baseada em perguntas como: por quê? Como tudo isso começou? Por que eu estou sofrendo isso? Essa atitude, no decorrer do tempo, me dará conhecimento e consciência para novas decisões mais positivas e menos negativas no futuro. Alguém quer isso? Alguém quer viver consequências menos negativas no futuro, aqui presente? É lógico, né? É lógico. E por fim, estabelecermos as penitências necessárias para a substituição dos hábitos negativos e criação de hábitos positivos. Penitência é uma palavra muito usada pela Igreja Católica. Ela é útil para nós, porque o atavismo católico na gente é uma coisa impressionante. Então, o que é a penitência? A penitência é o saber que eu tenho uma dificuldade e eu vou policiar ela e procurar não utilizar. Dentro do que a gente falou, é eu ver o hábito ruim que eu tenho e criar um hábito novo no lugar. Quanto tempo eu tenho para isso, Manuel Sérgio? Eu não sei, gente. Isso é uma coisa pessoal. Uma coisa pessoal. Mas totalmente possível
totalmente execuível, pessoal. Mas olha, se vocês já conseguirem todo dia, no seu dia a dia, prestar atenção naquela sequência, ou seja, aonde é que o pensamento surge, quais são as decisões que eu vou tomar e quais são as consequências. Se eu já começar a pensar isso em toda ação que eu for tomar, pessoal, já vai me ajudar bastante. Logo, isso vai se tornar um hábito, isso vai ser automático. Então, você só vai pensar nas consequências. E na hora que você pensar, provavelmente, você vai decidir melhor do que você já decidiu em qualquer época da sua vida. E se isso acontecer, a gente já fica feliz. Porque Deus conhece a gente, né, pessoal? E sabe que nós vamos precisar de um tempinho para poder mudar essas coisas. Para isso Ele criou as encarnações. Estão entendendo por que as encarnações existem? Porque Ele sabe que um hábito que nós levamos aí milênios não vai mudar numa encarnação. Mas eu posso acelerar bastante o processo desde que eu fique mais consciente de tudo isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência, obrigado por aguentar firme a minha pegação no pé, mas a minha intenção é boa, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, muita paz. Até a próxima vez.